Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu venho trazer mais uma palavra da parte do Senhor e que esta palavra possa vir ao encontro de cada coração. A palavra de Deus é o livro sagrado, a Escritura, que Deus deixou para nós. Que quando nós tivéssemos necessidade, a gente procurasse o livro sagrado e meditasse. Que ali nós poderíamos encontrar todas a resposta que nós almejamos e necessitamos. E aqui hoje a palavra que o Senhor colocou em meu coração se encontra em Atos dos Apóstolos 12, versículo 12. Amém? A palavra de Deus está escrito assim. Atos dos Apóstolos 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asnos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo também, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinela à porta, guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, a sandália, e ele assim o fez. Disse-lhe: mas põe a capa e segue. Louvado seja Deus. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com agnominado barco, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eu vou ler até aqui, meus amados irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Para que nós possamos entender melhor esse texto, nós vamos pegar um pedacinho do versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que é capítulo 11 e versículo 28, capítulo 11 e versículo 28, que diz assim: e apresentando-se um deles, chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, ao qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Uma palavra que o Senhor mostra o valor da oração, né, meus irmãos? O valor da oração. E aqui a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus manifestou no servo dele, Agabo, para entender que viria uma grande fome em todo o mundo. E assim, conforme o Espírito Santo revelou a este servo de Deus, Agabo, como diz a palavra de Deus aqui, Agabo, ele passou para os discípulos. Ele disse aos discípulos que eram para reunirem para poder ajudar aquele povo que moravam na Judéia. Os presbíteros, os pastores, os irmãos que moravam na Judéia. E quando isso aconteceu, o rei Herodes, aproveitando esta situação, como diz aqui a palavra de Deus, para agradar o povo, ele matou Tiago, irmão de João. Matou Tiago, irmão de João. E quando ele matou Tiago, toda aquela multidão se alegrou com a morte de Tiago. E o rei Herodes se encheu de alegria. Ele muito feliz com aquele fato que ele havia visto. A multidão toda se alegrando com uma desgraça, né? Matando, tirando a vida de Tiago, se alegrando. E logo em seguida, ele mandou prender Pedro. Mandou prender Pedro. E Pedro ficou preso com escolta. Meus amados irmãos, Pedro ficou preso com escolta. Como se ele fosse um criminoso, numa cela. Como se diz, uma cela máxima. Acorrentado os pés. Acorrentado os pés, a mão. Aqui no 4, temos feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-os a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas, meus amados irmãos, a intenção de Herodes era executar Pedro depois da Páscoa. E na ausência do rei Herodes, que um dia antes os irmãos entraram em oração. Quando prenderam, já havia matado Tiago. Agora investiram em Pedro para agradar o povo. E tudo isso foi por quê? Porque o rei Herodes viu que os outros discípulos se reuniram para ajudar os judeus que moravam na Judéia. E quando Herodes viu que estava acontecendo isso, ele foi e matou Tiago para agradar o povo, para dizer que estava fazendo alguma coisa e que era para o povo se voltar a ele. E o Espírito Santo de Deus havia previsto que ele viria uma grande fome. E o rei Herodes não queria ficar por baixo, ele queria ficar por cima. Amados irmãos, ninguém destrói o povo de Deus. Quanto mais mexe com o povo de Deus, mais o povo de Deus aumenta.
A palavra de Deus aqui diz que quando os irmãos ficaram sabendo que Pedro estava preso em cárcere com escolta, acorrentado, os irmãos entraram em oração. E uma oração incessante, meus amados irmãos. Como vocês podem, como que vocês entendem esta palavra? Vocês podem entender que quando há situações difíceis nas nossas vidas, nós temos que nos reunir. Nós temos que nos reunir em oração. Uma corrente de 3 gumes é mais difícil de ser quebrada. Nós não temos que ficar descabelando. Nós temos que unir em oração a igreja do Senhor. O Senhor nos levantou para um bom combate. Para nós guerrearmos, o Senhor fala que nós não estamos sozinhos. Nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. Nós temos a mão forte do Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Olha aqui, meus amados irmãos, a história de Pedro. Ele estava no cárcere. Ele estava acorrentado. Num cárcere, como se diz hoje, numa cela máxima. Mas o nosso Deus, para Deus, nada é impossível. O nosso Deus, ele é forte e poderoso nas batalhas. O nosso Deus, ele atravessa a parede. O braço dele é de ferro. Para ele não há impossível. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui está um calor. Aqui está um calor que só a graça de Deus. Mas Deus nos dá graça. O mais importante que Deus nos dá graça. Deus vela pelos seus. Nós temos que entender isso, meus irmãos. O nosso Deus não está pregado na parede, não. O nosso Deus, ele é presente nas nossas vidas todos os instantes. Meus amados irmãos, veja só o que aconteceu. Aconteceu que enquanto a igreja orava incessantemente, enquanto Pedro estava ali trancado naquela cela, com escolta, os irmãos estavam em oração. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que de repente apareceu um anjo, aqui no versículo 7. De repente apareceu um anjo ao lado do prisioneiro. E uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro. Depressa. As algemas caíram do pulso do apóstolo. E o anjo ordenou: vista-se, calce os sapatos. Aleluia. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou apenas que estava sonhando. Depois de passar 2 grupos de guarda, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar isso. Isso é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A multidão já estava esperando
esperando o espetáculo que achava que iam ver. Mas, meus amados irmãos, isso não aconteceu, porque o nosso Deus, ele é um Deus que tudo vê. O nosso Deus, ele é um Deus que tudo vê. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. O nosso Deus enviou um anjo ali naquela cela e disse a Pedro: depressa, calce, vista-se, calce o sapato. E Pedro obedeceu, tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Pedro vestiu e mal ele pôde acreditar o que aqui estava acontecendo, que estava trancado com ferro, com portas de ferro. Então, aqui no 9, então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, saindo enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E é assim que Deus faz, meus amados irmãos, para aquele irmão que ora. Aqui é a Bíblia, mas conosco também isso acontece, meus irmãos. Isso aqui é um testamento que Deus deixou para nós. Nós temos que usar. Nós temos que ter a certeza que o nosso Deus, ele é o ontem, o hoje e ele será o eternamente. Deus livrou Pedro da prisão. Deus enviou um anjo ali, onde ele estava. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Deus levantou nós, meus irmãos, para nós ter novidade de vida. Nós não podemos abaixar nossa cabeça. Nós temos que ir em cima do problema. Nós vamos ter grandes vitórias. Por mais que demore. Às vezes a gente ora e parece que tá tão longe o nosso sonho, nosso objetivo. A gente ora para um membro da nossa casa, para um membro da nossa família que está enfermo, ou para um que está aprisionado, um que está acorrentado como Pedro. Mas a vitória vem. O nosso Deus, ele é o Deus de já. Mas o nosso Deus fala que para tudo tem o seu tempo. Tudo tem um propósito debaixo desse solo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pedro saiu, as correntes quebraram, caíram as correntes. Pedro atravessou aquelas grades, aqueles portões, chegou no portão até a rua. Chegou à casa dos seus irmãos, louvado seja Deus, seus irmãos em Cristo. Eles mal acreditaram que era Pedro, porque Pedro estava aprisionado. Ali foi aquela alegria, meus amados irmãos, quando viu que era Pedro que estava livre. As correntes foram quebradas. As correntes foram quebradas através da oração. As correntes, ele estava algemado os pés e a mão. Como se na corrente, como se fosse um prisioneiro, prisioneiro, como falam, perigoso. E a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, isso aconteceu um dia antes da festa da Páscoa. Quando Herodes chegou, que procurou por Pedro, Pedro não estava. E Herodes queria fazer um espetáculo ali. Mas Deus não permitiu.
Não adianta fazer planos para o servo de Deus. Não adianta mexer com o povo de Deus. Os olhos de Deus estão como chama de fogo. O nosso Deus, ele é justo, mas ele é justiça também. Nosso Deus, ele é justiça também, ele faz justiça para aqueles que estão injustiçados. Herodes sabia que não podia brincar com o povo de Deus. Mas brincou. Matou, executou Tiago e agora queria executar Pedro. Deus disse: não. O dono da vida é Deus. Tinha dois lados, meus amados irmãos, nesse termo. O lado do mal, lutando para destruir, para matar a vida de Pedro. Mas do outro lado, Deus lutando para a vida de Pedro. E Pedro sabia que ele tinha promessa. O Senhor dizia que ele ia morrer na velhice. Ele ia morrer na velhice. E se o Senhor falou, quem é o homem para questionar? Quem é o homem para questionar? E Pedro creu. Pedro creu na promessa. Que ele só ia morrer quando ele estivesse velhinho. Já de idade. Ele creu. E Deus libertou Pedro, tirou ele ali da prisão. Pedro, quando o anjo chegou ali na cela, Pedro estava dormindo tranquilo. Tranquilo como um bebê. Estava dormindo tranquilo como um bebê. Porque ele sabia que ele tinha promessa. E quem tem promessa não morre. Que nós possamos entender, meus amados irmãos, que quem tem promessa não morre. E que nós temos que entender também o valor da oração. Olha que os irmãos estavam orando incessantemente, ou seja, fervorosamente. Eles se reuniram ali em casa de Maria, diz a palavra de Deus. E ali eles começaram a interceder pela vida de Pedro. E Pedro na cela, dormindo sossegado, dormindo tranquilo. Quando vier algum problema, meus amados irmãos, na nossas vidas, vamos orar, vamos comunicar com nossos irmãos, vamos comunicar com eles, para eles ajudar nós em oração. E crer que o nosso Deus, ele salva, ele liberta, ele quebra a cadeia, ele derruba a muralha. Para Deus, nada é impossível. E Deus não tem medo de cão bravo, não tem medo de cara feia, porque o nosso Deus, ele é dono de tudo, de terra, céu e mar e tudo que nele há. Tudo aqui é dele, nada é nosso. Não adianta os soberbos, os prepotentes, dizer assim, o egoísta, dizer oh, é meu, é meu, é meu, é meu. Não, aqui tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O que nós temos é tudo emprestado. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pode ser uma palavra dura, uma palavra difícil, mas é a verdade.
O Senhor diz assim: dizeis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não estou dizendo palavras minhas, não. Eu estou dizendo a palavra que vem do céu, que vem de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ninguém tira a vida de quem Deus decide que vai viver. Pode passar por a UTI, pode passar por os hospitais, pode passar por várias provas, pode passar por várias coisas. Mas se Deus decide, vai viver, e ninguém vai tirar a vida, não. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E brigar com o povo de Deus é a mesma coisa de estar brigando com Deus. Porque o povo de Deus, ele é um povo calado. É mais fácil o povo de Deus chorar quietinho, calado. Ir no seu quarto, ir no seu aposento. Ali ele conta tudo para Deus. Ele conta tudo para Deus. E Deus não suporta ver a lágrima do cristão. Deus não suporta ver a lágrima do cristão. Que Deus vai agir. Rapidamente Deus age. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que muitas das vezes ora e fala: Senhor, tá tão distante. Eu oro e a benção não chega. Mas você pode ter certeza, meu amado irmão, que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus trabalha para aquele que nele espera, para aquele que nele confia. Eu sei que é dura a espera. Esperar é duro. Mas você pode crer, meu irmão, em Deus, que a bênção virá. A graça que almeja o teu coração virá. Lembra de Ana? Ana queria tanto um filho, mas a madre dela estava fechada, estava cerrada, a madre de Sara. De Ana. De Sara também estava fechada. Mas Deus abriu a madre de Ana. Deus falou Sara também? Sara também. Deus abriu a madre de Ana. Deus abriu a madre de Sara. Ana orava que o seu Senhor pensava que ela estava embriagada. Mas não, ela estava contando tudo para Deus. E Penina que perturbava a vida dela. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, a bênção chegou na vida de Ana. E Ana glorificou ao nosso Deus. E a palavra de Deus diz aqui, meus amados irmãos, para a honra e a glória do Senhor Jesus, aqui no a morte de Herodes. Deus libertou Pedro. Quando Pedro chegou lá na casa dos irmãos, que estavam orando, a moça chamada Rod, a mulher chamada Rod, a irmã, que foi dar o aviso aos irmãos, que quando ela avisou para os irmãos achavam que ela já estava tendo problema. Porque não acreditava que ele estava preso. E quando ele bateu aqui o versículo 13 do 12, ao postigo do portão veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro tão alegre, ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Louvado seja Deus, aleluia. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuou batendo no portão. Eles abriram e viram-no. Ficaram atônitos.
Ele, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo a sentinela e inquérito, ordenou que fosse justificada. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali um tempo. Herodes, quando viu aquilo, é cão bravo, né, meu irmão? Prende, faz o que faz com o servo de Deus, depois foge, né? Foge. Aqui diz que Herodes, depois que ele viu que Pedro não estava ali naquele lugar, ele executou os soldados, as sentinelas, e foi passar um tempo. Foi passar, descendo da Judéia para Cesareia. Herodes passou ali algum tempo. Então, passou ali algum tempo. E aqui, meus amados irmãos, aqui no 20, louvado seja Deus. Aqui no 20 do versículo 12, do capítulo 12, diz assim que Herodes, aqui, ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, este, de comum acordo, se apresentara a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, calmarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. E era designado a Herodes, vestiu-se de traje real, assentado do trono, dirigiu-lhe a palavra. E o povo clamava em voz de um Deus, não de um homem. Meus amados irmãos, quer dizer que a fome estava naquele país. Que é como eu disse no final do capítulo 11, que o Espírito Santo, ele manifestou aqui. Louvado seja Deus. Algum tempo depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Ele encontrou e o trouxe para Antioquia. Passaram um ano inteiro ali dirigindo as reuniões da igreja e ensinando o povo. E foi uma Antioquia que os discípulos pela primeira vez chamaram de cristão. Por esta mesma época, alguns profetas chegaram a Antioquia, vinham de Jerusalém. Um deles, chamado Agabo, levantou-se um dia e, impelido pelo Espírito, anunciou que uma fome severa estava para devastar o país. Ia ser em todo mundo. E isso aconteceu no reinado de Cláudio. Então os discípulos decidiram enviar cada um o que pudesse para ajudar os cristãos da Judéia. E coube a Bernabé e Saulo a tarefa de entregar a oferta aos líderes de Jerusalém. Quando Herodes viu tudo aquilo, ele queria ser aclamado. Era ele que queria ser, ele queria ser mais do que os outros. Então aconteceu que não foi ele que estava socorrendo aqueles irmãos. Não foi Herodes que estava socorrendo os irmãos. E como a fome estava chegando naquele país, ele tinha que prestar conta com os outros reis. Assim me faz entender, meus amados irmãos. Ele tinha que prestar conta com aqueles outros reis. E o que aconteceu? Então, um dia designado, Herodes vestiu de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhe a palavra. No versículo 22 do 12. E o povo clamava em voz de um Deus,
é voz de um Deus, não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de verme, expirou. E vestiu com seus trajes irreais, queria ser aclamado, né? Queria ser aclamado. As outras, o povo começou a falar que a voz dele parecia a voz de um Deus. É a voz de um Deus e não do homem. E ele se encheu de orgulho. Quer dizer, ele se sentiu que era maior que Deus. E naquele mesmo instante, Deus enviou. Aquilo ali foi uma gota d'água para Deus. Naquele mesmo instante, Deus enviou um anjo. E naquele mesmo instante, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme e expirou. Tá vendo, meus amados irmãos? Nós temos que glorificar, é um dever nosso de dar glória a Deus. Em tudo dai graça, dai glória ao nosso Deus, porque Ele é dono de tudo, céu, terra e mar e tudo que nele há. Ele é o dono da nossa vida, tanto Ele pode dar vida e tanto que Ele pode tirar também a nossa vida. Então, meus amados irmãos, nós somos dependentes do nosso Deus, inteiramente dependente do nosso Deus. Nós respiramos o bom ar, que é o nosso Deus que nos dá. Nós temos a nossa vida, é nosso Deus que nos dá. Que toda manhã nós acordamos. Tem uma palavra no Salmo que diz: deitei, dormi, acordei, porque o meu Deus me sustentou. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós deitamos e levantamos porque o nosso Deus nos sustenta. O nosso Deus, ele é um Deus que não dorme. O nosso Deus, ele vigia o nosso sono à noite. O nosso Deus, ele é tudo para nós. Ele é o nosso pai, ele é nossa mãe, ele é nosso irmão, ele é nosso melhor amigo. Ele é o nosso médico. Quando nós precisarmos, nós temos um médico. Nós precisar de um juiz, nós temos nosso juiz excelente. Um juiz excelente, um médico excelente, um médico dos médicos, juiz dos juízes, advogado dos advogados, o melhor amigo, meus amados irmãos. Nós temos que entender isso. Ele é tudo para nós. E o que aconteceu com Herodes? Herodes se encheu. Ele queria ser aclamado. Ele queria ser maior. E na verdade, Deus conhece o nosso coração. O nosso Deus é um Deus que sonda o nosso coração. Conhece o nosso coração, sonda os nossos pensamentos. Meus irmãos, naquela mesma da hora que quando aquela multidão gritaram e falaram assim, a voz de um Deus. A voz de um Deus, não de homem. Naquele mesmo instante, Deus enviou um anjo e feriu ele, por ele não haver dado glória ao nosso Deus. Ele foi comido de bicho, comido de verme. Os vermes comeu ele todo e assim ele expirou. Aleluia. E entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Não adianta segurar o povo de Deus, não adianta prender o povo de Deus, não adianta lutar contra os ungidos do Senhor, porque cada vez que luta contra o ungido do Senhor, mais a família cristã cresce na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor, é melhor que não teria ter nascido. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não é minhas palavras não, meus amados irmãos, é Deus que fala. Manda eu dizer e eu falo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Pedro estava sentenciado à morte. E aquela sentença foi revogada através da oração. Pedro
Pedro estava sentenciado à morte, mas os irmãos clamavam incessantemente, faziam oração incessantemente, fervorosamente, ou seja, e as cadeias quebraram, as correntes caíram. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que coisa linda! E quem determina a nossa vida é Deus. Se nós vamos viver, se nós vamos morrer. Deus havia feito uma promessa para Pedro que ele ia morrer na velhice. E por que Herodes queria tirar a vida dele? Né? Pois o anjo do Senhor foi lá e libertou ele, tirou ele daquela grade, tirou ele daquela cadeia que queria prender Pedro. E assim, meus amados irmãos, vamos pôr em prática o valor da oração. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Se estiver sozinho, se achar que está enfraquecido na fé, convida um irmão, meu amado irmão, convida um irmão, convida uma irmã. Ô, meu irmão, vamos orar comigo. A palavra de Deus assim, fala as suas necessidades aos santos. Fala. Se nós não falar nossas necessidades aos santos, eles não vão adivinhar. Eles não têm bola de cristal para adivinhar o que vocês estão passando. Então nós temos que abrir nossa boca, encontrar um irmão, falar: ô, meu irmão, eu estou passando por um problema assim, me ajude em oração. Vamos orar comigo, meu irmão? E nós somos soldados valentes, meus amados irmãos. Nós não temos que baixar nossa guarda, não. Nós não temos que baixar nossa guarda, não. Nós temos que se posicionar como um soldado valente. E combater o bom combate, meu irmão. O nosso descanso não é aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. E Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão. Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João e apelidado de Marco. Quer dizer que continuava fazendo missão. A palavra do Senhor crescia cada vez, cada dia mais. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar com a palavra de Deus, com o povo de Deus. Cada vez que tentam esbarrar um povo de Deus, mais aumenta, mais a palavra de Deus ela é pregada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E assim, desde já, eu já agradeço essa rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, eu já agradeço. Em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Um forte beijo no coração de todos os meus amados irmãos e ouvintes, em nome de Jesus. Amém.